Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 9: Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E os tópicos são injúrias e violências, e nas instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. 15ª vez que lemos o Evangelho, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse capítulo fantástico que aconselho demais a sua leitura. A Umbanda me ensina a levantar a bandeira da paz, a me pacificar. Mas para alcançar isso é necessário olhar para dentro, entender quem sou, amar quem sou, respeitar quem sou e perdoar quem sou. Diante da vida, respeitar os ciclos me ajudam a me acalmar, pois tudo passa. Entender que minhas lutas são internas, individuais. Todos os caminhos levam a Deus. Os homens criaram seus deuses, mas isso não impede de reconhecermos como irmãos em humanidade. O egoísmo e a vaidade levantam a bandeira da guerra, que separa os homens, que gera dor, que gera desrespeitos, que escraviza. Mas nosso caminho deve ser de amor, para sermos mais humanos, a melhorar quem somos, não para provar que somos melhores. O caminho é prático e não teórico. Minha prática diz quem sou, não meu Deus, minha religião, minha vertente. Estamos distantes da perfeição, mas isso não nos impede de darmos as mãos na luta da verdadeira guerra, contra a fome, a intolerância, a escravidão, que em pleno século XXI é um absurdo que ainda exista. Diante de tantos deuses, tantas religiões, tantos homens sofrem. Nosso Deus é amor, nossa busca é a paz, nossa luta é interna, e nosso mestre é Jesus, Yeshua HaMashiach. Família, nós aprendemos com a Sagrada Umbanda, ela não é a melhor religião que existe. Ela não é a religião perfeita. Mas o que eu me sinto feliz, o que me faz ser grato pela essa oportunidade de ser amparado pela espiritualidade de luz, é que ela não me diz isso. É que ela me dá uma liberdade de entender que minha luta é para aceitar quem eu sou e para que eu consiga fazer de mim um homem melhor, um homem que vibre no bem, um homem que busca a paz, que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E nessa busca, ela me faz levantar a bandeira branca da paz e olhar para fora com respeito e amor. Porque o ser humano tem uma perspectiva única da vida, que diz quem ele é por dentro, quem ele realmente é. Então, enquanto muitos homens querem levantar bandeiras que separam, que segregam, que escravizam, dizendo: a minha religião, o meu Deus, ele é o certo, que eu vou para o céu, você vai para o inferno. A Umbanda me mostra a verdadeira vida, que diante do Criador todos somos criaturas iguais, semelhantes. Somos semelhantes. E aqui nessa terra, indiferente de onde você veio, se você está encarnado aqui, não importa quem é você, quem foi você, importa que você está aqui. E a luta é a mesma. A guerra que enfrentamos é a mesma da vida, contra nossos instintos, para que a gente se humanize mais, para que a gente se melhore, para que a gente auxilie. Então, de tudo que criaram para separar, levantando barreiras que separam os homens, que querem impor suas verdades sobre o seu semelhante, a Umbanda me mostra que todos somos irmãos de humanidade, participando deste corpo terra. E eu não estou aqui para questionar, ou julgar, ou desrespeitar, ou
descriminalizar qual é a tua crença, quem é o teu Deus. Porque o meu mestre é Jesus. E ele me diz que o meu caminho de melhoramento é de respeito, é de auxílio. Se posso, auxilio; se não posso, não perturbo, não prejudico. Porque tanta guerra para provar alguma coisa para o outro? Para quê? Para que falar que é cristão só para parecer bonito na palavra, enquanto a prática não condiz com a teoria do verdadeiro Mestre Jesus? Então, os homens criaram os deuses para separar, para falar ele é o certo, ele é o melhor. Criaram seus infernos. Na verdade, a defesa é dos próprios infernos. E as pessoas querem medir força com o inferno do outro, quando na verdade somos irmãos. A fome é a mesma, a luta da vida é a mesma, o sofrimento da terra é o mesmo. Então, não há separação entre nós. Indiferente de quem seja o teu Deus, só há uma coisa a ser praticada: o respeito para com o seu próximo. Diante da fome, não existe diferença. Diante da dor, não existe diferença entre nós. De cor, de raça e de crença. Somos semelhantes em humanidade. Todos estamos encarnados. Todos estamos encarnados. Todos precisamos de alimento, de abrigo e de respeito. Então, a mansuetude, o ser pacífico, é você se pacificar por dentro. Dê o nome que você quiser para a tua vertente. Mas que isso não leve uma bandeira da guerra para o seu semelhante. Se ele é ateu, qual é o problema nisso? Você está querendo provar para quem? Que o teu Deus... O que você está querendo provar? É guerra. Isso é desnecessário. É desrespeito? É desnecessário. Você tem a capacidade de movimentar energias que vão retornar para você. E essa é uma lei universal. Ela não é de um Deus A ou Deus B, da religião A ou da religião B. É as leis que regem o todo. É simples entender isso. Então, a nossa Sagrada Umbanda, quantas vertentes tem? Quantas vertentes tem dentro da Umbanda? Então, quem é você? Quem somos nós para ficar aqui perdendo tempo com coisas desnecessárias para provar que estamos certo, que é a melhor, que é isso, que é aquilo, enquanto a verdadeira guerra é para que a gente se dê as mãos para lutar contra a verdadeira luta, que é a de todos, que é a fome que ainda existe em pleno século XXI, que ainda existe escravidão, que seres humanos trabalham em situações de escravidão, que crianças passam fome. E aí vem dizer que, então eu sou um ser humano. Se de verdade nós fôssemos humanizados, já não existiria mais esse tipo de condição entre nossos irmãos. Quanta gente na rua, quanta gente passando fome, quanta gente sofrendo pela saúde que é precária. E todo dia uma prova nova, todo dia a mesma amostra. Aqueles que muito têm não se salvam. Não é o dinheiro que vai te trazer a cura. Não é ele que vai dizer. Cada um de nós vem com uma missão nessa terra. E não há diferença entre elas. Todos nós temos a mesma importância para a vida. Todos nós somos seres únicos dentro da Constituição que participamos. Porque eu não existo para quem não me conhece. Eu não existo para esses. Eu existo para aqueles que me conhecem, que convivem comigo. E pouco importam qual é a minha religião. Não deve existir isso, porque eu não sou obrigado a ficar falando sobre aquilo que eu acredito, desrespeitando a crença do meu semelhante. O caminho de igualdade é dizer, é melhor você caminhar no caminho do bem. E quanto eu tenho
que aprender ainda para que um dia eu consiga pegar toda essa teoria, toda essa oportunidade de mestres que me ensinam com tanto amor e respeito, que me direcionam no caminho do bem, da prática que devo, do jeito que devo ser. Quanto tempo vai demorar para mim alcançar isso? De igualar a teoria com a minha prática? Somos seres imperfeitos, estamos aprendendo e entrando e saindo de ciclos o tempo todo. Então isso nos auxilia a compreendendo os ciclos, a nos acalmar um pouco mais, porque nós queremos muito em pouco tempo. Somos imediatistas. Os nossos problemas têm que ter soluções imediatas, mas a nossa transformação ela é muito lenta. A nossa prática é muito lenta, pois não somos perfeitos. Então, diante de tanta guerra, diante de tanta vaidade, diante de tanto orgulho, dizendo da onde é que é esse orixá, quem é esse orixá, que vertente que é certa, que umbanda, que candomblé, que quimbanda, que cristão, que católico. Não deve haver essa guerra entre nós, pois a guerra é a mesma para todos nós. É um semelhante que precisa de auxílio, que precisa se descobrir enquanto uma centelha divina, que merece ser feliz e que a busca depende dele mesmo, sobre suas práticas, indiferente do Deus que ele vai louvar, porque isso é reservado a ele. Diante de uma catástrofe, diante de uma situação difícil, nós não perguntamos qual é a sua cor, qual é a sua crença. Nós auxiliamos, porque dor é dor, fome é fome, guerra é guerra. Não somos semelhantes, família. E a grandeza da minha crença é me trazer essa liberdade e respeito para com o meu semelhante, que diante do assistencialismo da Umbanda, não tem essa pergunta. Ah, se você for ateu, aqui você não é bem-vindo. Ah, se você for católico, aqui... Não, é aberto para todos, porque todos somos seres humanos semelhantes, irmãos em humanidade, que merecemos respeito, que merecemos auxílio, que merecemos conforto, que merecemos amor. Então, o que tantos lutaram para separar é a luta que nós temos até os dias de hoje de se humanizar, de juntar e parar de ficar querendo discutir se a Umbanda é branca, se embranquecer a Umbanda, de quem é a Umbanda. Nós somos cristãos. E pronto, essa é a minha vertente e acabou. Eu não estou aqui para discutir. Não estou aqui para discutir. Não estamos aqui para essa guerra. Nós estamos aqui para respeitar quem somos, aceitar quem somos, para que a gente consiga fazer isso para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Que o meu Deus, que a minha crença, que a minha religião não perturbe o respeito do próximo. Que ele não invada o quadrado do próximo. Coração é terra que ninguém pisa e as lutas são individuais, de nós para com nós mesmos. Então, quem somos nós para julgar o outro, a dor do outro, o sofrimento do outro, quando o caminho que nós somos direcionados pela espiritualidade é o mesmo? Doa-se o que se tem, compartilha o que lhe sobra. Então busque ter, busque se amar, busque se pacificar, ativar os seus sonhos bons, a melhorar você, para que você consiga compartilhar algo bom com quem está à sua volta, indiferente da crença, da cor, indiferente de qualquer coisa, indiferente de qualquer coisa. Ser humano é ser humano, e a nossa busca ainda é ser humano, se humanizar, porque diante de tanta pequenez que nós somos, formigas que busca controlar os astros, é o que nós somos, não muda nada, porque nós somos pequenos demais, mas somos úteis, somos únicos, e validar a nossa caminhada é essa, deixar pegadas melhores por onde a gente passa.
Se eu não conseguir mudar um ambiente quando eu chego, que ele mude assim que eu sair. E é assim que nós devemos ser, sem querer provar nada para ninguém. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Se você não gosta de mim, não estou aqui para fazer você gostar. Mas a nossa bandeira é de paz e ela exige o respeito. Então, quer ser respeitado, respeite primeiro. Então, o que tantos querem separar, defendendo os seus paraísos e os seus próprios infernos, nós aprendemos com o Mestre a nos unirmos como semelhantes que somos, a compartilhar o que temos, com respeito, indiferente de crença, indiferente de cor, indiferente de etnia e tudo mais. Porque na prova, de verdade, o que a gente vê, e chega a ser assustador, é ver que das mãos e de lábios de ateus saia mais amor prático do que de muitos cristãos. Então isso já nos diz que não é o nome do teu Deus, da tua religião, que vai dizer quem você é. Porque quantos umbandistas existem e quanta caridade saem deles, que é o doar-se. A importância do doar-se diante de uma terra que precisa de tanta solidariedade ainda. E isso é o que nos choca. Isso é o que tem que gerar revolta em nós, e não a religião do outro. É isso que tem que nos movimentar para fazer alguma coisa prática, e não a discussão do Deus, e não a discussão do credo, e não da violência, da guerra. A guerra é a mesma, ela tem que ser a mesma. Estamos acabando com o planeta Terra. A nossa Sagrada Gaia está sofrendo. Essa é a guerra de todos nós. Porque se a gente prestar atenção, dois seres humanos, entre palácios cercados, decidem entrar em guerra, mas eles não estão no campo de batalha. Os soldados que se matem para provar qual dos dois vai ganhar. E o ser humano se ataca. E é assim também na Guerra dos Deuses. Eles estão lá, tão distante de todos nós, e as pessoas estão aqui se matando para provar qual é o Deus que está certo. Quando na verdade, se há guerra, ninguém está certo. Ninguém está certo. Em casa que briga por pão, ninguém tem razão. É assim que eu aprendi. Se estamos brigando e deixando de fazer o que deve ser feito, estamos todos errados. Estamos todos errados. Perdemos o sentido da coisa. Perdemos o sentido. Se o Deus que eu sigo é o Deus de amor, a minha prática tem que condizer com amor. Se os mestres que me auxiliam, que me ensinam o melhoramento moral, me ensinam a me olhar, a me amar, a me respeitar, para que eu consiga possuir um pouco, para poder compartilhar. Se for ao contrário a isso na minha prática, está errado, não está condizendo. Não é a bandeira que me diz quem sou, não é a farda, não é o templo, não é o Deus. É minha prática. Então, o convite da espiritualidade é o mesmo na terra inteira. Se amem, se respeitem, se perdoem e não lutem em guerras que não são tuas. Você diz quem é você pela tua prática, você responde pela tua pequena parte, então faça melhor. Busque melhorar-se para conseguir compartilhar algo de bom com quem está do teu lado. Porque não adianta eu não olhar para o meu lado e querer alcançar o outro lado do Pacífico para provar alguma coisa ou mostrar aquilo que eu não sou. Então, teorizar é muito fácil, palestrar é muito fácil, falar de amor é maravilhoso, as parábolas são perfeitas, são lindas, adoçam os ouvidos. Mas o que importa é aquilo que atinge os corações. E isso é abraço. Isso é prática. Então essa é a nossa busca. Estamos longe da perfeição. Quem sou eu para falar alguma coisa do outro se ainda estou aprendendo a melhorar quem eu sou? A melhorar a minha pequena parte. Então a responsabilidade de todos nós é individual, particular e única.
Mas quem mostra quem você é o que você pratica e não o que você edita. Porque falar é muito simples. Ler um texto, até um papagaio pode repeti-lo. A prática diz quem somos. E a bandeira é a mesma. É a paz. Não tem escrita nela, ela é branca. Para a gente olhar com irmãos em humanidade, se dar as mãos, parar de tanto mas e tanto porquê, de questionar tanto, de desrespeitar tanto, de querer provar tanto e fazer nada. Isso não auxilia ninguém. A espiritualidade que nos rege dentro da Sagrada Umbanda é aquela que trabalha para o universo inteiro. Não é a religião, é o espírito humano. E ele está em todos os lugares. Então que a nossa busca seja em se pacificar mais, para que a gente aumente a nossa tolerância, o nosso respeito, porque tanta questão, tanto porquê para auxiliar o ser humano. E somos iguais, na dor e no amor somos todos iguais. Todos somos iguais, semelhantes em humanidade. Então não deve haver esse questionamento. Se é religião A, você vai ser auxiliado. Se não é, não vai ser. Aqui não é bem-vindo. Que isso? Para que tanta separação se somos filhos do mesmo Criador? O Deus que nós criamos que é diferente. A religião tem um nome diferente, tem os ritos diferentes. Mas e a fome é diferente? O frio é diferente? A dor é diferente? O auxílio é diferente? Não é. Não é. Nós somos indivíduos únicos, mas semelhantes em existência. Então, sermos mais gratos pela oportunidade de entender de verdade qual é o nosso direcionamento. Ser o homem de bem, melhorar quem somos, para auxiliar mais, falar menos, para a gente melhorar o que é dentro e parar de ficar dando importância para atos externos que não resolvem nada. Nada, não mostram nada, só mostram que estamos todos errados. Essa é a verdade. Estamos todos errados. Estamos todos buscando ser um pouco melhor, mas somos falhos, imperfeitos, distantes da perfeição. Mas, enquanto vida, somos irmãos. É isso que nós aprendemos com o Mestre Yeshua. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo, de um pouco mais de teoria, para que a gente perceba e não esqueça que somos todos irmãos, que é para a gente dar as mãos e parar de ficar brigando por vertente, por crença, por deuses, que nós somos muito pequenos e estamos distantes dele. Estamos perto aqui, ó. Essa é a divindade que se aproxima e é a prática dela que diz quem é teu Deus. Muitíssimo obrigado. Até o próximo Evangelho.